Estudo da hermenêutica avançada, número 3 agora, a partir da página 41. A elevada estima com a qual os escritores do Novo Testamento consideram o Antigo sugere fortemente que não teriam, de um modo consciente ou intencional, interpretado mal as palavras que acreditavam ter sido proferidas pelo próprio Deus. Embora tendo dito isto, geralmente surgem diversas perguntas a respeito do uso que fizeram do Antigo Testamento os escritores do Novo. Uma das mais frequentes é, ao citar o Antigo Testamento com frequência no Novo, o Novo modifica o fraseado primitivo. Como se pode justificar hermeneuticamente tal prática? 3 considerações são aqui pertinentes. Primeira, diversas versões em hebraico, aramaico e grego do texto bíblico circulavam na Palestina no tempo de Cristo, algumas das quais tinham fraseado diferente das outras. Uma citação exata de uma dessas versões podia não ter a mesma redação dos textos dos quais se fazem nossas presentes traduções, não obstante ainda representem interpretação fiel do texto bíblico disponível ao escritor do Novo Testamento. Segunda, conforme observa Wenham, não era necessário que os escritores citassem passagens do Antigo Testamento palavra por palavra, a menos que alegassem estar citando ipsis verbis, particularmente porque estavam escrevendo numa língua diferente dos textos originais do Antigo Testamento. Terceira, na vida comum não estava preso à citação, e geralmente sinal de que o autor tem domínio da matéria. Quanto mais seguro está o orador de entender o significado de um autor, tanto menor o medo que ele tem de expor estas ideias em palavras que não são exatamente as do autor. Por estes motivos, pois o fato de que os escritores do Novo Testamento e às vezes parafraseassem ou citaram indiretamente o Antigo não indica de forma alguma que usaram métodos interpretativos ilegítimos. A segunda pergunta, às vezes levantada, é: o Novo Testamento parece usar partes do Antigo de forma antinatural. Como se justifica hermeneuticamente esta prática? A discussão de Paulo da palavra descendente em Gálatas 3,16, a miúde é usada como exemplo do manuscrito de uma passagem do Antigo Testamento. Manuseio antinatural e, portanto, ilegítimo, a promessa fora feita a Abraão de que, por meio dele, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Gálatas 3,8. O versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Alguns estudiosos têm suposto neste caso que Paulo tomou emprestado os métodos rabínicos legítimos na tentativa de provar seu ponto de vista, já que parece impossível que uma palavra pudesse ter simultaneamente um referente singular e um plural. Contudo, descendente pode ter no singular um sentido coletivo. Paulo está dizendo que as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, mas o cumprimento de tais promessas, em última análise, só se realiza em Cristo. Na cultura hebraica da época, a ideia de uma figura representativa do grupo, um complexo de pensamento no qual há uma oscilação constante entre o indivíduo e o grupo, família, tribo ou nação, ao qual ele pertence, era até mais forte do que no sentido coletivo expresso pela ideia de descendência. Havia frequente oscilação entre o rei ou alguma figura representativa dentro da nação, de um lado, e o remanescente eleito ou o Messias, de outro. A natureza da relação não é exatamente traduzível para categorias modernas, mas era a que Paulo e sua audiência entendiam prontamente. Em conclusão, a vasta maioria das referências do Novo Testamento do Antigo interpretam-no literalmente, isto é, interpretam-no de acordo com as normas comumente aceitas para interpretar todos os tipos de comunicação. História como história, poesia como poesia e símbolos como símbolos. Não se faz tentativa de dividir a mensagem em níveis literais e alegóricos. Os poucos exemplos em que os escritores do Novo Testamento parecem interpretar o Antigo de modo antinatural, porém, podem geralmente ser resolvidos à medida que entendemos mais plenamente os métodos interpretativos dos tempos bíblicos. Assim,
O próprio Novo Testamento lança a base para o método histórico-gramatical da moderna hermenêutica evangélica. PC 2. Diversos estudiosos do Novo Testamento alegam que Jesus e os escritores neotestamentários emprestaram de seus contemporâneos métodos hermenêuticos tanto legítimos como ilegítimos. Letra A. Como definiria você um método hermenêutico legítimo? Letra B. Concorda você em que Jesus e os escritores do Novo Testamento emprestaram de seus contemporâneos métodos hermenêuticos legítimos? Por que concorda ou por que não? Letra C. Quais são as implicações da doutrina da inspiração por esta pergunta? E letra D. Quais são as implicações de sua cristologia para esta pergunta? Exegese patrística 100 a 60 depois de Cristo. A despeito da prática dos apóstolos, uma escola de interpretação alegórica dominou a igreja nos séculos que se sucederam. Esta alegorização derivou-se de um propósito digno, o desejo de entender o Antigo Testamento como documento cristão. Contudo, o método alegórico, segundo praticado pelos pais da igreja, muitas vezes negligenciou por completo o entendimento de um texto e desenvolveu especulações que o próprio autor nunca teria reconhecido. Uma vez abandonado o sentido que o autor tinha em mente, conforme expresso por suas próprias palavras de sintaxe, não permaneceu nenhum princípio regulador que governasse a exegese. Clemente de Alexandria, 150 a 215. Exegeta patrístico de nomeada, Clemente acreditava que as escrituras ocultavam o seu verdadeiro significado, a fim de que fôssemos inquiridores, e também porque não é bom que todos a entendam. Ele desenvolveu a teoria de que 5 sentidos estão ligados à escritura: histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico, com as mais profundas riquezas disponíveis somente aos que entendem os sentidos mais profundos. Sua exegese de Gênesis 22, 1-4, a viagem de Abraão a Moriá para sacrificar Isaac, dá o sabor de seus escritos. Quando no terceiro dia Abraão chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, erguendo os olhos, viu o lugar de distância. O primeiro dia é aquele constituído pela visão de coisas boas, o segundo é o melhor desejo da alma. No terceiro, a mente percebe coisas espirituais, sendo os olhos do entendimento abertos pelo Mestre que ressuscitou no terceiro dia. Os 3 dias podem ser o mistério do selo batismo, no qual cremos realmente em Deus. É por consequência a distância que ele percebe o lugar, porque o reino de Deus é difícil de atingir, o qual Platão chama de reino de ideias. Havendo aprendido de Moisés que se tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão corretamente o vê à distância, em virtude de estar ele nos domínios da geração, e ele é imediatamente iniciado pelo anjo. Por esse motivo, diz o apóstolo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto. Orígenes 185, 254. Orígenes foi um notável sucessor de Clemente. Ele queria ser a escritura uma vasta alegoria, na qual cada detalhe é simbólico, e dava grande importância a 1 Coríntios 2, 6 ao 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Orígenes acreditava que, assim como o homem se constitui de 3 partes, corpo, alma e espírito, da mesma forma a escritura possui 3 sentidos. O corpo é o sentido literal, a alma o sentido moral e o espírito o sentido alegórico ou místico. Na prática, Orígenes tipicamente menosprezou o sentido literal, raramente se referindo ao sentido moral, e empregou constantemente a alegoria uma vez que só ela produzia o verdadeiro conhecimento. Agostinho, 354-430. Em termos de originalidade e gênio, Agostinho foi de longe o maior homem de sua época. Em seu livro sobre a doutrina cristã, ele estabeleceu diversas regras para a exposição da escritura, algumas das quais estão em uso até hoje. Entre suas regras encontramos as seguintes, conforme resumo de Hahn. Primeiro, o intérprete deve possuir fé cristã autêntica. Segundo, deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico da escritura. Terceiro, a escritura tem mais que um significado e, portanto, o método alegórico é adequado. Número 4, há significado nos números bíblicos. Número 5, o Antigo Testamento é documento cristão porque Cristo está retratado nele do princípio ao fim. Número 6, compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer
e não introduzir no texto o significado que ele, expositor, quer dar. Número 7. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Número 8. Um versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos versículos que o cercam. Número 9. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir-se matéria de fé ortodoxa. Número 10. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer hebraico, grego, geografia e outros assuntos. Número 11. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. Número 12. O expositor deve levar em consideração que a revelação é progressiva. Na prática, Agostinho renunciou à maioria de seus princípios e inclinou-se para uma alegorização excessiva. Esta prática faz com que seus comentários exegéticos sejam alguns dos menos valiosos de seus escritos. Ele justificou suas interpretações alegóricas em 2 Coríntios 3,6, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, querendo com isso dizer que uma interpretação literal da Bíblia mata, mas a alegoria ou espiritual vivifica. Agostinho cria que a escritura tinha um sentido quádruplo, histórico, etiológico, analógico, alegórico. Sua opinião foi a predominante na Idade Média. Portanto, a influência de Agostinho no desenvolvimento de uma exegese científica foi mista. Na teoria, ele sistematizou muitos dos princípios de exegese sadia, mas na prática deixou de aplicar esses princípios em seu estudo bíblico. A Escola de Antioquia da Síria. Um grupo de eruditos em Antioquia da Síria tentou evitar o letrismo dos judeus e o alegorismo dos alexandrinos. Eles, e especialmente de seu grupo, Teodoro de Mopsuestia, 350-428, defendiam que o maior zelo, o princípio da interpretação histórico-gramatical, isto é, que um texto deve ser interpretado segundo as regras da gramática e fatos da história, evitavam a exegese dogmática, asseverando que uma interpretação deve ser justificada por um estudo de seu contexto gramático histórico e não por um apelo à autoridade. Criticavam os alegoristas por lançarem dúvida na historicidade de muita coisa do Antigo Testamento. A perspectiva que os antioquenses tinham da história diferia daquele que tinham os alexandrinos. Segundo os alegoristas, flutuando acima do significado dos acontecimentos do Antigo Testamento, encontrava-se outro mais espiritual. Os antioquenses, pelo contrário, criam que o significado espiritual de um acontecimento histórico estava implícito no próprio acontecimento. Por exemplo, de acordo com os alegoristas, a partida de Abraão de Harã significava sua recusa em conhecer as coisas por meio dos sentidos. Para os antioquenses, representava um ato de fé e confiança ao seguir o chamado de Deus para deixar a cidade histórica de Harã e dirigir-se à terra de Canaã. Os princípios exegéticos da escola de Antioquia lançaram a base da hermenêutica evangélica moderna. Infelizmente, Nestório, discípulo de Teodoro, envolveu-se numa grande heresia concernente à pessoa de Cristo e sua associação com a escola, paralelamente a outras circunstâncias históricas, levou esta promissora escola de pensamento a encerrar suas atividades. Exegese medieval 600 a 1500. Pouca erudição. Pouca erudição teve origem na Idade Média. A maior parte dos estudantes da Bíblia devotava-se a estudar e compilar as obras dos pais primitivos. A interpretação foi amarrada pela tradição e o que se destacava era o método alegórico. O sentido quádruplo da escritura, engendrado por Agostinho, era a norma para a interpretação bíblica. Esses 4 níveis de significação, expressos na seguinte quadra que circulou durante esse período, eram tidos como existentes em toda a passagem bíblica. A letra mostra-nos que Deus e nossos pais fizeram. Mostra o que Deus e nossos pais fizeram. A alegoria mostra-nos onde está oculta a nossa fé. O significado moral dá-nos as regras da vida diária. A anagogia mostra-nos onde terminamos nossa luta. Podemos usar a cidade de Jerusalém como exemplo dessa ideia.
Literalmente, Jerusalém refere-se à própria cidade histórica, alegoricamente refere-se à Igreja de Cristo, moralmente indica a alma humana e anagogicamente, escatologicamente, aponta para Jerusalém celestial. Muito legal. Leio de novo, Jerusalém refere-se à própria cidade histórica. Peraí. Podemos usar a cidade de Jerusalém como exemplo. Literalmente, Jerusalém refere-se à cidade histórica, certo? Alegoricamente, refere-se à Igreja de Cristo. Moralmente, indica a alma humana. E anagogicamente, escatologicamente, aponta para o Jerusalém celestial. Durante esse período, aceitou-se geralmente o princípio de que qualquer interpretação de um texto bíblico devia adaptar-se à tradição e à doutrina da Igreja. A fonte da teologia dogmática não era só a Bíblia, mas a Bíblia conforme a tradição da Igreja a interpretava. Embora predominasse o método quádruplo de interpretação, outros tipos de exegese ainda estavam sendo desenvolvidos. No decorrer do último período medieval, os cabalistas na Europa e na Palestina continuavam na tradição do primitivo misticismo judaico, levaram à prática o letrismo ao ridículo e acreditavam que cada letra e até mesmo cada possível transposição ou substituição de letras tinha significação sobrenatural. Na tentativa de desvendar mistérios divinos, recorreram aos seguintes métodos: substituir a palavra bíblica por outra que tinha o mesmo valor numérico, acrescentar ao texto por considerar cada letra de uma palavra como a letra inicial de outras, substituir novas palavras num texto por algumas letras das palavras primitivas. Entre alguns grupos, porém, estava em voga um método de interpretação mais científico. Os judeus espanhóis dos séculos XII e XV incentivaram o retorno a um método de interpretação historiogramatical. Os vitorianos da Abadia de São Vítor, em Paris, defendiam a tese de que o significado da escritura deve encontrar-se em sua exposição literal, de preferência alegórica. Propunham que a exegese desse origem à doutrina, ao invés de fazer o significado de um texto coincidir com o ensino eclesiástico anterior. Nicolau de Lira, 1270 a 1340. Foi um homem que causou significativo impacto sobre o retorno à interpretação literal. Embora concordasse em que há 4 sentidos relacionados com a escritura, ele deu indiscutível preferência ao sentido literal e insistiu em que os demais sentidos se alicerçassem firmemente no literal. Ele se queixava de que os outros sentidos muitas vezes eram usados para sufocar o literal e asseverava que só o literal deveria ser usado como base de doutrina. A obra de Nicolau de Lira influenciou profundamente a Lutero e muitos há que creem que sem a sua influência Lutero não teria dado início a Roma. Exegese da Reforma. Lutero não teria dado início à Reforma, a Roma. Exegese da Reforma, século XVI. Nos séculos XIV e XV, predominava a profunda ignorância concernente ao conteúdo da Escritura. Alguns doutores da teologia nunca haviam lido a Bíblia toda. A Renascença chamou a atenção para a necessidade de conhecer as línguas originais a fim de entender-se a Bíblia. Erasmo facilitou este estudo ao publicar a primeira edição da Crítica ao Novo Testamento grego, e Reuchlin, com sua tradução de uma gramática e léxico hebraicos. O sentido quádruplo da escritura foi, aos poucos, deixado de lado e substituído pelo princípio de que a escritura tem apenas um único sentido. Lutero, 1483-1546. Lutero acreditava que a fé e a iluminação do Espírito eram requisitos indispensáveis ao intérprete da Bíblia. Asseverava ele que a Bíblia devia ser vista com olhos inteiramente distintos daqueles com os quais vemos outras produções literárias. Lutero sustentava também que a Igreja não deveria determinar o que as Escrituras ensinam. Pelo contrário, as Escrituras é que deveriam determinar o que a Igreja ensina. Rejeitou o método alegórico de interpretação da Escritura, chamando de sujeira, escória e um monte de trapos obsoletos. De acordo com Lutero, uma interpretação adequada da Escritura deve proceder de uma compreensão literal do texto.
O intérprete deve considerar em sua exegese as condições históricas, a gramática e o contexto. Ele acreditava também que a Bíblia é um livro claro, a perspicuidade da Escritura, contrariamente ao dogma católico romano de que as Escrituras são tão obscuras que somente a Igreja pode revelar seu verdadeiro significado. Ao abandonar o método alegórico que por tanto tempo servira para fazer o Antigo Testamento um livro cristão, Lutero viu-se forçado a encontrar outro meio de explicar aos crentes como o Antigo se aplicava ao Novo. Isso ele fez sustentando que o Antigo e o Novo Testamento apontam para Cristo. Esse princípio de organização, que em realidade se tornou um princípio hermenêutico, levou Lutero a ver a Cristo em muitos lugares, como alguns dos salmos, que ele designou como messiânicos, onde mais tarde os intérpretes deixaram de encontrar referências cristológicas. Quer concordemos, quer não, com todas as designações de Lutero, seu princípio cristológico capacitou de fato a demonstrar a unidade da Escritura sem apelação para a interpretação mística do texto do Antigo Testamento. Um dos grandes princípios hermenêuticos de Lutero dizia que se deve fazer cuidadosa distinção entre a lei e o Evangelho. Para Lutero, a lei refere-se a Deus em sua ira, seu juízo, seu ódio ao pecado. O Evangelho refere-se a Deus em sua graça, seu amor e sua salvação. O repúdio à lei estava errado, segundo Lutero, porque conduz à ilegalidade. Fundir a lei e o Evangelho também estava errado, porque conduz à heresia de acrescentar obras à fé. Lutero acreditava, pois, que o reconhecimento e a manutenção cuidadosa da distinção lei-evangelho eram decisivos ao entendimento adequado da Bíblia. Veja o capítulo 5 para uma análise mais ampla da lei e do Evangelho. Melanchthon, companheiro de Lutero em questões de exegese, continuou a aplicação dos princípios hermenêuticos de Lutero em suas exposições do texto bíblico, sustentando e aumentando o impulso da obra de Lutero. Calvino, 1509-1564. Calvino, 1509-1564, o maior exegeta da Reforma foi provavelmente Calvino, que concordava em geral com os princípios articulados por Lutero. Ele também acreditava que a iluminação espiritual é necessária e considerava a interpretação alegórica como artimanha de Satanás para obscurecer o sentido da Escritura. A Escritura interpreta a Escritura era uma sentença predileta de Calvino, a qual aludia à importância que ele dava ao estudo do contexto da gramática das palavras e das passagens paralelas, em lugar de trazer para o texto o significado do próprio intérprete. Numa famosa sentença, ele declarou que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deva dizer. Calvino provavelmente superou a Lutero em harmonizar suas práticas exegéticas com sua teoria. Ele não partilhava da opinião de Lutero de que Cristo deve ser encontrado em toda a parte nas Escrituras. Ele não concordava com Lutero quanto ao número de salmos que são legitimamente messiânicos. A despeito de algumas diferenças, os princípios hermenêuticos sistematizados por estes reformadores haveriam de tornar-se os grandes princípios norteadores para a moderna interpretação protestante ortodoxa. Exegese de pós-reforma, 1550-1800. Confessionalismo. O Concílio de Trento reuniu-se em várias ocasiões em 1545 a 1563 e elaborou uma lista de decretos expondo os dogmas da Igreja Católica Romana e criticando o protestantismo. Os protestantes reagiram com o desenvolvimento de credos que definam sua posição. A certa altura, quase todas as cidades importantes tinham seu credo predileto, com a predominância de amargas controvérsias teológicas. Os métodos hermenêuticos durante esse período a miúde eram deficientes, porque a exegese se tornou uma criada da dogmática e muitas vezes degenerou-se em mera escolha de texto para comprovação. Ao descrever os teólogos daquela época, Farrar diz
que eles liam a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. Pietismo. O pietismo surgiu com a reação à exegese dogmática e muitas vezes amarga do período confessional. Philip Jacobs Penner, 1635-1705, é considerado o líder do reavivamento pietista. Num folheto intitulado Anseios Piedosos, ele pedia o fim da controvérsia inútil, o retorno ao interesse cristão mútuo e às boas obras, melhor conhecimento da Bíblia por parte dos cristãos e melhor preparo espiritual para os ministros. A. H. Frank tipificou muitas das características pedidas pelo folheto de Spener. Além de ser erudito, linguista e exegeta, ele foi ativo na formação de muitas instituições destinadas ao cuidado dos desamparados e dos enfermos. Além disso, envolveu-se na organização do trabalho missionário para a Índia. O pietismo fez significativas contribuições para o estudo da Escritura, mas não ficou imune às críticas. Nos seus mais sublimes momentos, os pietistas uniram um profundo desejo de entender a palavra de Deus e apropriar-se dela para suas vidas em uma excelente apreciação da interpretação histórico-gramatical. Contudo, muitos pietistas mais recentes descartaram a base de interpretação histórico-gramatical e passaram a depender de uma luz interior ou de uma unção do santo. Essas manifestações, baseadas em impressões subjetivas e reflexões piedosas, muitas vezes resultaram em interpretações contraditórias e que pouca relação tinham com o significado do autor. Racionalismo. O racionalismo, posição filosófica Racionalismo, posição filosófica que aceita a razão como a única autoridade que determina as opções ou curso de ação de alguém, surgiu como um importante modo de pensar durante esse período e cedo devia causar profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. Durante vários séculos antes, a Igreja havia acentuado a racionalidade da fé, considerava a revelação superior à razão como meio de entender a verdade. Mas a verdade da revelação foi tida como inerentemente razoável. Lutero estabeleceu distinção entre o uso magisterial e o ministerial da razão. Por uso ministerial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana para ajudar-nos a compreender e a obedecer mais plenamente à palavra de Deus. Por uso magisterial da razão, ele se referia ao emprego da razão humana como juiz sobre a palavra de Deus. Lutero afirmava claramente a primeira e rejeitava a segunda. Durante o período que se seguiu à reforma, o uso magisterial da razão começou a emergir mais plenamente como nunca antes. Surgiu o empirismo, crença de que o único crescimento válido que podemos possuir é o obtido através dos 5 sentidos, e aliou-se ao racionalismo. A associação do racionalismo com o empirismo significa que, primeiro, muitos pensadores de nomeada estavam alegando que a razão e não a revelação devia orientar nosso pensamento e ações. E número 2, que a razão seria usada para julgar que partes da revelação eram consideradas aceitáveis, que chegaram a incluir somente aquelas partes sujeitas às leis naturais e à verificação empírica. Hermenêutica moderna 1800 até o presente, liberalismo. O racionalismo filosófico lançou a base do liberalismo teológico, ao passo que nos séculos anteriores a revelação havia determinado o que a razão devia pensar. No final do século XIX, a razão determinava que partes da revelação, se houvesse alguma, deviam ser aceitas como verdadeiras. Onde nos séculos anteriores a autoria divina da Escritura fora acentuada, agora o foco era a sua autoria humana. Alguns autores diziam que várias partes da Escritura possuíam diversos graus de inspiração, e podia ser que os graus inferiores, como detalhes históricos, contivessem erros. Outros escritores, como Schleiermacher, foram além, negando totalmente o caráter sobrenatural da inspiração. Muitos já não mencionavam a inspiração como processo pelo qual Deus guiou os autores humanos a um produto escriturístico que fosse a sua verdade. Pelo contrário, a inspiração referia-se à capacidade da Bíblia, produzida humanamente, de inspirar experiência religiosa. Também
aplicou-se à Bíblia um naturalismo consumado. Os racionalistas alegavam que tudo que não estivesse conforme a mentalidade instruída devia ser rejeitado. Isto incluía doutrinas como a depravação humana, o inferno, o nascimento virginal e, com frequência, até a expiação vicária de Cristo. Os milagres e outros exemplos de interpretação divina eram regularmente explicados de forma satisfatória, como exemplos de pensamento pré-crítico. Sofrendo a influência do pensamento de Darwin e de Hegel, a Bíblia chegou a ser vista como um registro de desenvolvimento evolucionista da consciência religiosa de Israel e mais tarde da Igreja, e não como uma revelação do próprio Deus ao homem. Cada um desses pressupostos influenciou profundamente a credibilidade que os intérpretes davam ao texto bíblico, e desse modo teve importantes implicações para os métodos interpretativos. Era frequente a mudança do próprio foco interpretativo. A pergunta dos eruditos já não era que Deus diz do texto, e sim que é que o texto me diz a respeito do desenvolvimento da consciência religiosa deste primitivo culto hebraico. Neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia é um fenômeno do século XX, ocupa em alguns aspectos uma posição intermediária entre os pontos de vista liberal e ortodoxo. Rompe com a opinião liberal de que a escritura é tão só produto do aprofundamento da consciência religiosa do homem, mas também mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Os que se encontram dentro dos círculos neo-ortodoxos geralmente creem que a escritura é o testemunho do homem, a revelação que Deus faz de si próprio. Sustentam que Deus não se revela em palavras, mas apenas por sua presença. Quando alguém lê as palavras da Escritura e reage com fé à presença divina, ocorre a revelação. A revelação não é considerada como algo ocorrido num ponto histórico, o qual agora nos é transmitido nos textos bíblicos, mas uma experiência presente que deve fazer-se acompanhar de uma reação existencial pessoal. As posições neo-ortodoxas sobre diversos problemas diferem das ortodoxas tradicionais. A infalibilidade ou inerrância não tem lugar no vocábulo neo-ortodoxo. A escritura é vista como um compêndio de sistemas teológicos, às vezes conflitantes, acompanhados por diversos erros fatuais. As histórias bíblicas da interação entre o sobrenatural e o natural são vistas como mitos. Não no mesmo sentido dos mitos pagãos, mas no sentido de que não ensinam história literal. Os mitos bíblicos, como a criação, a queda, a ressurreição, visam apresentar verdades teológicas na forma de incidentes históricos. Na interpretação neo-ortodoxa, a queda, por exemplo, informa-nos que o homem inevitavelmente corrompe sua natureza moral. A encarnação e a cruz mostram-nos que o homem não pode realizar a sua própria salvação, mas que ela deve vir do além como ato da graça de Deus. A principal tarefa do intérprete é, pois, despir o mito de seus envoltórios históricos, a fim de descobrir a verdade existencial que ele contém. Letra A, nova hermenêutica. A nova hermenêutica tem sido, antes de tudo, uma criação europeia a partir da Segunda Guerra Mundial. Emergiu basicamente da obra de Bultmann e foi levada adiante por Ernst Fuchs e Gerhard Ebeling. Muito do que foi dito com vistas à neo-ortodoxia aplica também a esta categoria de interpretação. Baseando-se na obra do filósofo Martin Heidegger, Fuchs e Ebeling afirmaram que Bultmann não foi longe o suficiente. A linguagem, dizem eles, não é realidade, mas apenas uma interpretação pessoal da realidade. O uso que fazemos da linguagem é, pois, uma hermenêutica ou interpretação. A hermenêutica para ele não é a ciência que formula princípios pelos quais os textos podem ser compreendidos. É, antes, uma investigação da função hermenêutica da fala como tal, e assim tem um raio de ação muito mais amplo e mais profundo. A hermenêutica no cristianismo ortodoxo. Durante os últimos 200 anos, continuou a haver intérpretes que criam que a escritura representa a revelação que Deus faz de si próprio, de suas palavras e de suas ações à humanidade. A tarefa do intérprete de entender deste grupo tem sido procurar compreender mais plenamente o significado intencional do primitivo autor. Empreenderam-se estudos da história
da cultura, da língua e da compreensão teológica que cercam os primitivos beneficiários, a fim de que se entenda o que a revelação bíblica significa para estes beneficiários. Eminentes eruditos desta tradição geral, e de maneira alguma esta lista é completa, incluem E.W. Hengstenberg, Carl F. Keil, Franz Delitzsch, H.A.W. Meyer, J.P. Lange, F. Godet, Henry Alford, Charles Ellicott, J.B. Lightfoot, B.F. Westcott, F.J. Hort, Charles Hodge, John Abruados, Theodore B. Zahn e outros. Os manuais de hermenêutica dessa tradição incluem, de autoria de C. A. G. Keil Davidson, Patrick Fairbairn, Aimer, Milton S. Terry, Louis Berkhoff, Aber Kelly Mikkelsen e Bernard Hahn. Resumo do capítulo. Este capítulo procurou proporcionar uma visão panorâmica muito breve de algumas das principais tendências do desenvolvimento histórico da hermenêutica. Estudos mais completos encontram-se nos livros arrolados abaixo, e o leitor que tem acesso a eles deve estudar mais a fundo a compreensão histórica do que aquela que esta breve exposição proporciona. Através da história podemos ver o significado gradual dos pressupostos e práticas hoje conhecidos como método de interpretação histórico-gramatical. Este método declara que o significado de um texto é aquele que o autor tinha em mente e que a intenção do autor pode ser derivada com um máximo de exatidão observando-se os fatos da história e as regras de gramática aplicáveis ao texto sob estudo. As principais contribuições ao desenvolvimento do método histórico-gramatical incluem, primeiro, o uso predominante da exegese literal da parte de Cristo e dos escritores do Novo Testamento. 2. Os princípios teóricos, mas não a prática, de Agostinho. 3. A escola de Antioquia da Síria. 4. Os judeus espanhóis do século XII a XV. 5. A obra de Nicolau de Lira, de Erasmo e de Helklin. E número 6. A obra de Lutero e de Calvino. E 7. As pessoas citadas na última parte desse capítulo. Através da história houve um segundo conjunto de pressupostos e métodos que se manifestaram numa variedade de formas. A premissa básica foi que o significado de um texto se descobre não pelos métodos geralmente empregados para entender-se a comunicação entre pessoas, mas pelo uso de alguma chave interpretativa especial. O resultado líquido do uso da maioria destas chaves interpretativas tem sido dado o significado leitor ao texto exegese, que é o inverso de exegese, em vez de extrair o significado do autor diretamente do texto, que é exegese. Os exemplos de tais chaves interpretativas incluíram, primeiro, alegorismo judaico e cristão, número 2, a exegese medieval quádrupla, número 3, o letrismo e a numerologia dos cabalistas. O liberalismo e a neortodoxia da pós-reforma têm fornecido chaves interpretativas provenientes de seus pressupostos acerca da origem e da natureza da escritura. E capítulo 3, análise histórica, cultural e contextual. Depois de haver completado o estudo deste capítulo, você deve poder, primeiro, definir as seguintes expressões. Letra A, análise histórico-cultural. B, análise contextual. Letra C, análise lexicossintática. Número D, análise teológica. Letra E, análise literária. 2. Descrever um modelo de 6 passos para interpretar qualquer texto bíblico. 3. Arrolar e descrever 3 passos fundamentais das análises histórico, cultural e contextual. Número 4. Encontrar 3 formas de discernir a intenção de um autor e ao escrever determinado livro. 5. Arrolar 6 importantes passos secundários da análise contextual. 6. Aplicar os princípios acima na identificação de interpretações errôneas de certos textos bíblicos e propor interpretações mais precisas de tais textos. Comentários introdutórios. Com base na suposição de que o autor é um comunicador que sabe transmitir suas ideias, como cremos que Deus sabe, o capítulo 1 estudou o pressuposto fundamental da teoria hermenêutica, segundo o qual o significado de um texto deve ser aquele
que o autor tinha em mente, em vez dos significados que desejamos atribuir às suas palavras. Se rejeitamos este princípio, não resta critério normativo obrigatório que discrimine entre interpretações válidas e inválidas. O capítulo 2 fez um levantamento das tendências históricas na interpretação, observando que alguns intérpretes têm adotado princípios normativos de comunicação, enquanto outros caíram em excentridades de interpretação mediante o desenvolvimento de princípios hermenêuticos fora do comum. Os capítulos 3 a 8 apresentam os princípios da hermenêutica e mostram como aplicá-los à interpretação de textos bíblicos. A complexa técnica de interpretação bíblica e sua aplicação divide-se em 6 passos, e são eles. Então, já falo na outra gravação. 6 passos, a técnica de interpretação bíblica e sua aplicação. Tem seis passos.